Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês um pouco sobre precificação de serviços. Foi um tema que falei muito brevemente no outro vídeo, algumas pessoas nos comentários me pediram para trazer de forma mais detalhada uma visão aqui para vocês e é justamente esse o objetivo do vídeo. E quando a gente fala de precificação de serviços, eu acho que é um tema bem complexo e não sei se tem uma ciência exata, assim, principalmente para quem está começando, para quem está começando a escalar. Mas eu trouxe aqui a minha visão sobre como eu acredito que você deveria pensar sobre a sua precificação para você, cara, ter um preço adequado ali ao que o mercado pode pagar e também não ter nenhum tipo de prejuízo e ter uma margem bacana na sua empresa de serviços. Aí, se você é um freelancer ou tem uma pequena agência, está começando a escalar agora, eu acho que esse vídeo pode te ajudar bastante. E para a gente começar a falar de precificação, eu gosto sempre de pensar cara, se eu vou precificar o meu serviço, eu tenho que entender o quanto que o meu cliente ele está disposto a pagar por esse serviço, né? Então tem um framework aqui que eu trouxe bem rabiscado de maneira não tão bonita, que é um framework lá da Harvard Business School, que chama Value Stick, é tipo graveto de valor, se a gente fosse traduzir livremente. Vou inclusive deixar um artigo aqui na descrição com mais detalhes sobre essa ideia, mas basicamente esse framework aqui ele tem um valor que seria esse WTP, que é Willing to Pay, que é basicamente o quanto que o seu cliente ele está disposto a pagar pelo seu serviço. Aqui é o seu preço, né? Aí abaixo do seu preço você tem o seu custo e você tem aqui embaixo esse WTS, que seria o Willing to Sell, que é basicamente o quanto que os seus fornecedores estariam dispostos a vender o serviço dele ou vender o produto deles, né? Os serviços e os produtos que você precisa ali para rodar a sua operação. Então aqui pode ser os seus freelancers, os seus próprios colaboradores, os softwares que você usa aí na sua empresa para ela rodar. É basicamente entre o willing to pay e o preço, a gente tem o valor capturado pelo cliente, entre o preço e o custo a gente tem a sua margem e entre o custo e o willing to sell, a gente tem o valor capturado pelo seu fornecedor. Né? Então, eu acredito que tudo parte da gente descobrir o que é esse willing to pay. Né? Porque não adianta nada, muitas vezes... Por exemplo, eu tenho uma agência de gestão de tráfego e eu estou nichando para pet shops. Um exemplo aleatório aqui. E esse pet shop, ele tem a capacidade financeira, eu nem estou falando de disposição, estou falando de capacidade financeira mesmo, de me pagar no máximo R$ 2.000. Acima de R$ 2.000, ele não consegue sustentar eu dentro da operação dele. E aí eu quero vender um serviço de R$ 4.000, R$ 5.000. Essa conta não vai fechar. Você pode até fechar alguns contratos, mas possivelmente o seu churn nos primeiros meses ali ele vai ser muito alto, porque o cara vai ficar revisando essa linha de custo ali na empresa dele toda hora, porque ele não tem capacidade, né, de ter essa linha de custo ali dentro da empresa dele. Por isso que é importante a gente descobrir esse willing to pay aqui dos nossos leads, né, dos nossos potenciais clientes. Chico, eu descobri que o pet shop aqui, que é o que eu estou nichando, ele só tem capacidade de me pagar R$ 2.000 e eu quero vender serviço de 5. Então, possivelmente você precisa mudar o seu nicho. Ou você precisa acoplar outras coisas nessa oferta que faça sentido, né, para o seu cliente ali te pagar os R$ 4.000, R$ 5.000 que você quer cobrar dele. E como que a gente estima, né, esse willing to pay? É justamente tendo uma visão da DRE do meu cliente, né? Obviamente a gente não vai conseguir ter acesso à visão da DRE do nosso cliente, mas é basicamente a gente começar a pensar dessa forma. Então, o meu cliente, para quem eu vou estar vendendo, ele tem o faturamento dele, e aí em cima desse faturamento, obviamente, ele vai pagar os impostos ali sobre vendas, vai ter o faturamento líquido, e ele vai ter o custo, né? O custo dele, que é o custo para
a empresa dele funcionar. Então, se é um pet shop ali, ele vai ter todo o custo de servir os clientes dele, e aí ele vai ter a margem bruta. E aqui, normalmente, abaixo da margem bruta, que entram as principais despesas aí de prestadores de serviço, né, nas empresas. Então, esse cara ele vai ter uma linha de despesas com marketing, ele vai ter uma linha de despesas administrativas, aqui eu coloquei XPTO, mas poderia ser despesas administrativas, enfim, outros tipos de despesa. E aí dentro dessas despesas administrativas pode ter honorário de contador, honorário de advogado e etc., até ele chegar na margem líquida dele, né? E aí, o que vale a pena a gente pesquisar? A gente precisa pesquisar quantos por cento que clientes, né, como o lead ali que eu estou querendo atender, eles investem no meu tipo de serviço. Então, cara, um pet shop, quantos por cento um pet shop ele destina ou ele deveria destinar para marketing? Então, uma farmacêutica, né, tem até um corte do João Adib muito bom, que em algum podcast que eu não lembro agora, que ele fala, né, o percentual que ele destina para marketing. É o Cariani, acho que fala, pô, mas a média do mercado é 6, por isso que eu tenho o resultado que eu tenho, alguma coisa assim. Mas toda indústria, todo nicho, todo segmento de empresa, ele vai ter um percentual médio, né, que ele destina para marketing, que ele destina para despesas administrativas. E você precisa descobrir isso. Como que você descobre isso? Cara, pesquisa de mercado, Sebrae tem muita informação, cara, pesquisa na IA, entendeu? Vai atrás dessa informação e tenta estimar isso de alguma forma. Porque a partir do momento, supondo que você tem uma agência de marketing, que você tem a visão do quanto que o meu cliente ele gasta com marketing, né? Quantos por cento do faturamento do meu cliente é destinado para marketing, você começa a entender ali onde que você encaixa o seu serviço. Porque não necessariamente, né, você vai conseguir cobrar toda a despesa de marketing ali no preço do seu serviço. Porque supondo que você tenha ali a agência de tráfego pago pro pet shop, né, que é o exemplo que a gente estava trabalhando. Eu vou ter, nesse exemplo aqui, o custo do serviço, eu tenho o custo do tráfego pago em si, né, do que o cara vai colocar ali no Google, na Meta. Eu tenho o custo, muitas vezes, de alguma ferramenta de CRM que esse cliente ele vai precisar utilizar ali para fazer a gestão de leads, que possivelmente vai entrar nesse balaio aqui da despesa de marketing. Então, a gente precisa tentar estimar quais são todos esses custos ali que estão associados à prestação do meu serviço também e pegar um percentual dessa fatia, né? Que é justamente aqui o willing to pay do nosso... Pessoal, a câmera parou de gravar aqui, pode ver que já está tudo rabiscado, mas a gente vai voltar de onde paramos, que foi aqui na gente descobrir o willing to pay do nosso cliente. E uma vez que a gente tem essa informação, a gente precisa estimar qual que é o preço mínimo, né, que a gente pode vender o nosso serviço. E aí, quando a gente está começando, ainda tá sozinho ali na prestação de serviço, a gente faz isso meio que no chute, de certa forma, e no teste. Eu acho que não tem nenhum problema em relação a isso. Mas à medida que você vai escalando, que você vai tendo muitos freelancers, que você vai ter uma estrutura de custo fixo ali maior, é importante que a gente consiga estimar o nosso preço mínimo, para muitas vezes a gente não correr o risco de vender um contrato e trazer uma receita para dentro de casa que é uma receita ruim, é uma receita que vai me dar prejuízo. Em prestação de serviço, isso é bem comum, né, na verdade. E como que eu gosto de pensar sobre estimativa de preço mínimo ali? Tem uma metodologia que eu via muito times de produto usando nas empresas que eu trabalhava, times de produto e tecnologia, né? Que é trabalhar com base em pontos de capacidade, né? Então a gente pega um time ali de tecnologia, ele tem 50 pontos na semana, aí o gerente de produto ele ia lá, olhava para todo o backlog, né? Tudo que tinha que ser feito e ia distribuindo as demandas, né? Cada demanda tinha um ponto, uma quantidade de pontos específica e ia distribuindo até lotar esse capacity aí de 50 pontos. Eu gosto muito
dessa metodologia, né, de alocação de capacity baseada em pontos. Inclusive, eu uso isso na alocação de tarefa semanal ali do time na agência. E eu gosto de usar essa mesma lógica para precificação. Então, quando a gente tem um cliente, né, a gente tem ali alguns pacotes de serviço que a gente pode oferecer para esse cliente. Esse cliente ele vai consumir, em média, uma certa quantidade de pontos de cada área ali da empresa. Então, supondo aqui que eu tenho um cliente novo, esse cliente ele vai me consumir 12 pontos de design, 5 pontos de copy, 10 pontos aqui do time de CS, por exemplo. E eu também tenho um custo por ponto, que é basicamente, cara, eu pegar quanto que custa, por exemplo, todo o meu time de design, eu dividir pela quantidade de pontos total ali que esse time de design consegue me entregar em capacity, e aí eu chego num custo por ponto. Aqui também exemplo, tudo título de exemplo aqui aleatório, tá? Esses números. O meu time de design ele me custa R$ 20 por ponto, o time de copy custa R$ 12 por ponto, o time de CS custa R$ 8 por ponto. Então, a gente tem essa estrutura e, né, baseado nessas duas informações, quantos pontos o cliente me consome, quantos pontos custa, né, eu consigo estimar aqui que esse cliente ele vai me custar R$ 460. O que eu preciso colocar? Super importante aqui nessa conta, imposto. Então, eu preciso estimar ali quanto de imposto vai ter em cima desse contrato, baseado na alíquota que eu pago hoje, e qual que é a minha margem desejada, por exemplo. Cara, eu quero no mínimo ganhar 35% por projeto aqui na empresa. Então, eu tenho que colocar a minha margem mínima nessa conta. E aqui, né, importante, aqui tem exemplos de times operacionais, né, times de entrega aqui de agência, mas se você tem uma estrutura robusta de custo administrativo, de custo comercial e etc., isso aqui precisa estar bem rateado nesse cálculo também, tá? Então aqui, a título de exemplo, eu coloquei só o time de entrega, até porque hoje a estrutura da minha agência, uma agência enxuta, eu não tenho time de vendas, eu sou ali o time de vendas hoje, eu tenho um bom time operacional para conseguir dar conta das demandas, né? Mas uma vez que eu tenho o preço mínimo, por que isso é importante? Não necessariamente porque eu quero vender no meu preço mínimo, né? Eu quero galgar, obviamente, um preço cada vez maior e eu quero capturar cada vez mais essa diferença aqui. Porém, quando a gente trabalha principalmente com empresas maiores, né? Empresas ali com faturamento, não sei nem se por faturamento, mas uma empresa que já tem uma estrutura de compras, uma estrutura de facilities ali bem estabelecida, muitas vezes a gente vai entrar em questões de orçamento e, cara, de desconto, de negociação de preço. E na minha visão, você nunca deveria dar desconto por dar desconto. Se você precisa dar desconto para fechar negócio, é porque você provavelmente não gerou valor o suficiente no seu processo de apresentação ali do seu serviço. Mas eu gosto de dar um desconto, muitas vezes associado a uma contraparte desse cliente. Então, muitas vezes o cliente vai falar, cara, eu só tenho... a gente está vendendo um projeto de R$ 8.000 por mês. Tá, mas eu só tenho budget para R$ 7.000, não sei o que lá, parará. Consegue fazer alguma coisa? Cara, consigo. Eu consigo chegar nesses R$ 7.000 que você tem de orçamento aqui aprovado lá com o seu gestor. Porém, ao invés de fazer um contrato de 3 meses, que é o nosso padrão, a gente faria um projeto semestral, né? Um contrato de 6 meses aqui. E aí eu reduzo o preço, mas eu aumento o meu prazo de contrato com esse cliente. Então, ao invés de buscar ali uma receita de 3 meses, né? Eu buquei uma receita de 6 meses, garanti caixa futuro, garanti previsibilidade, trouxe, cara, uma saúde financeira bem bacana aqui para minha operação. E quando é empresa muito grande, porque normalmente empresa menor, essa questão de prazo de pagamento é super tranquilo, normalmente a galera paga pré-pago mesmo e vão para cima. Mas quando é empresa maior, prazo de pagamento é uma coisa importante também, porque essas empresas às vezes querem pagar com 60 dias de prazo, 30 dias de prazo depois da emissão da nota, que tem que ser emitida depois da prestação do serviço, e aí na prática fica 60 dias de prazo também. Então, às vezes negociar um prazo de pagamento mais adequado para você,
cara, beleza, eu vou reduzir o preço para encaixar no seu orçamento, mas eu preciso que ao invés de você me pagar pós-pago, você me pague pré-pago aqui e a gente acerta um prazo de pagamento diferente nessa negociação. Então eu gosto muito de usar esse tripé de negociação para eu, cara, precificar os meus projetos durante uma negociação. Só que para eu usar esse tripé de negociação de maneira adequada, eu preciso saber o meu preço mínimo. Porque aí, sabendo o meu preço mínimo, consigo trabalhar isso aqui, né? De maneira que eu não vá, cara, dar um prejuízo ali para a empresa e colocar uma receita ruim para dentro de casa. Então, às vezes, cara, meu preço mínimo do projeto, vamos supor que seja 6.500. E aí, o cliente, ele tá me propondo ali 6 mil reais por mês. Cara, 6 mil reais por mês eu não quero, porque não faz sentido eu trazer esse faturamento para dentro de casa aí, cara, podemos avaliar a permuta, podemos avaliar redução de escopo aqui, podemos avaliar uma série de outras coisas, mas redução de preço pela redução de preço aqui não vai rolar, por mais que você dê um prazo de contrato maior, por mais que você mexa em prazo de pagamento, para mim não é interessante. E aí, tendo toda essa visão aqui, né, sabendo quanto que seu cliente ele está disposto a pagar pelo seu serviço, qual que é o mínimo que você deveria vender o seu serviço, e como que você consegue mexer nessas três variáveis para trazer mais saúde financeira para a tua agência, você consegue ter uma precificação muito mais adequada e, cara, escalar também, né? Escalar não, eu não gosto desse termo escalar para agência. Escalonar com muito mais paz, de certa forma, e com saúde financeira no seu negócio. E, cara, era isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês curtiram, deixa um comentário aqui embaixo, sugestões. Se vocês querem mais vídeos desse tipo também, posso trazer aqui no canal. E tamo junto. Até mais.